Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia, edição 164. Caio, Oi. Como que está o clima em Porto Cocuíta? Tá um clima maravilhoso hoje, sol, olha só, parece... Verão, né? Eu ia falar que parece verão. Primavera. Mas é primavera. É primavera, né? 7 graus agora, de manhã. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, edição 164. A gente vai falar o que a imigração canadense quer ver no seu perfil. E para isso a gente entrou dentro do sistema de imigração Canadá. Foi isso que a gente fez. A gente vai comentar sobre isso, né? Mas antes um aviso. Nessa segunda-feira a gente vai abrir inscrições para a VIP no dia 30 de março. Basta você se inscrever em planocanadá.com. E olha que interessante, se você já é assinante da VIP, a gente colocou um guia de imigração, quer dizer, o guia já existia, já tinha o guia de imigração produzido pela nossa consultora regulamentada, autorizada pelo governo do Canadá, que por coincidência é minha esposa. Exatamente. E agora o guia se ampliou, a gente ganhou uma atualização, e nessa atualização é passo a passo de como que você insere o seu perfil no Express Entry. Caio, traduz para mim, para quem está começando a entrar agora nesse assunto, o que significa eu inserir meu perfil no Express Entry? Porque o Canadá possui uma plataforma online onde você coloca o seu perfil lá. E para colocar esse perfil, você vai responder uma série de perguntas. E o que a gente fez nesse guia? A gente tem tela a tela, cada pergunta, passo a passo realmente de como você coloca o seu perfil nesse sistema de imigração para o Canadá. Uma pergunta de utilidade pública, Caio. Sim. Eu, no Brasil, posso inserir por conta própria meu perfil no Express Entry? Pode. Ah, pode? E é gratuito também. É isso que eu acho que é importante. Você pode fazer por conta própria, é gratuito para você entrar, você não tem que pagar nenhuma taxa para entrar. Né? A gente vai comentar mais a respeito, né, do Express Entry aqui, mas qualquer pessoa pode fazer. Excelente. Então, ó, a gente entrou no sistema e a gente vai comentar o que a gente viu do sistema e a gente vai compartilhar com você. Mas antes, vamos por uma notícia boa? Vamos. Que aparentemente podia ser uma notícia negativa, mas uma notícia boa. Todo mundo sabe que o mundo inteiro agora está com restrições de viagem. É óbvio que a gente está torcendo que isso se resolva logo, mas na data que a gente está gravando isso, o mundo está com restrição de viagem. Sim. E o que aconteceu? E olha que exemplo que mostra que o Canadá realmente precisa de trabalhador estrangeiro, precisa de imigrante aqui. O setor agrícola do Canadá entrou em pânico. Sabe por quê? Porque eles falaram assim, sem trabalhador estrangeiro não tem colheita agora na primavera. E aí, a gente pode até colocar o link do jornal The Star, que eles fizeram uma reportagem sobre isso, e mostrar o seguinte, que em 2017, quase 100 mil trabalhadores atuam nessa colheita. Em Ontário, não? Em Ontário, só Ontário. Só em Ontário. Só em Ontário. E sabe, olha que dado interessante. 1 a cada 3 trabalhadores são estrangeiros. Então, as associações agrícolas nas províncias do Canadá falaram, a gente precisa de estrangeiro para fazer essa colheita. E aí que você vê como que é um governo eficiente, né? Sim. O governo, em questão de horas, falou assim, sem problema, a gente vai autorizar a entrada dos trabalhadores. Foi da noite pro dia que eles fizeram. Foi assim, algo muito rápido, porque eu lembro que a gente tava, quando aconteceu tudo isso, né, fecha aqui, fecha ali, a gente tava conversando, acho que foi de manhã, né, não sei se você veio aqui, eu nem lembro do dia, a gente tava conversando a respeito disso, e daí você compartilhou comigo esse artigo de Ontário, né, que as pessoas estão falando assim, a pessoa das fazendas falam assim, não vai ter como, a gente precisa saber o que vai acontecer, porque não tem como. Porque o Canadá, devido às estações do ano, as estações são muito definidas. Então, quando chega essa época agora da primavera... É hora de colher, né? É um momento que você precisa colher, você já precisa começar, porque você tem não é que nem o Brasil, né? Que tem um clima excelente, você consegue plantar o ano inteiro. Não, é algo assim muito restrito. E a gente tava conversando sobre isso, né? A gente tava conversando sobre impacto, né? Eu e você... Aí a gente viu essa matéria, tá vendo? Olha só o que vai acontecer. Também o pessoal de Alberta também reclamando, o pessoal de Saskatchewan, que tem muita fazenda em Alberta, em Saskatchewan, em Manitoba. Aí à tarde saiu essa notícia e você manda pra mim e falou assim, olha só o que acabou de sair. Aquilo que a gente tava conversando de manhã, o governo já trouxe uma solução. Como é bom morar num país que um governo atua de forma rápida, né? Então, assim, até, né, parabéns pro governo. Sim. Aqui, o ministro de Saúde Pública, o Bill Blair, ele deu uma entrevista e já falou assim, já estou autorizando a entrada de trabalhadores estrangeiros no Canadá. Excelente, né? Excelente. Você vê que o bom senso está imperando aqui no Canadá. Porque, as pessoas podem ler, inclusive, essa reportagem. O
o dono lá da fazenda, ele tá falando assim, tem trabalhador que vem pra cá todo ano, já faz 15 anos, 20 Sabe tudo anos, como funciona. já né? sabe tudo. A gente não pode, do nada, não ter ninguém pra trabalhar, ou as pessoas não poderem sair de casa pra vir aqui trabalhar, daí eu ter que ensinar tudo. Então daí o governo, né? O governo liberou, né? Então, excelente. Outras, vamos falar de mais uma notícia boa, né? Porque eu acho que as pessoas querem notícia boa, as pessoas não querem mais notícia ruim, né? Chega, né? Vamos falar de coisa boa. Eu acho que é por isso que as pessoas estão assistindo a gente. Olha, em meio a essa crise, o Canadá convidou, nessas últimos 7 dias, quase 4 mil pessoas para emigrar. A gente está falando do sistema do Express Entry, Sim. né? O Express Entry convidou quase 4 mil pessoas. Foram 2 chamadas. A primeira chamada foi para candidatos que tinham a oferta o convite da empresa. Foram chamados... Da província, né? Foram chamados... da província. Foram chamados quase 700 pessoas. E olha só, antes da hora que a gente estava produzindo essa pauta do podcast, saiu a notícia, 3.232 pessoas foram convidadas a emigrar. São pessoas que já estavam aqui no Canadá, que são pessoas que se enquadram no Canadian Experience Class. O que é o Canadian Experience Class? Para quem está chegando agora. Obtiveram pelo menos 12 meses de experiência de trabalho no Canadá. Então, na maioria dos casos, grande maioria dos casos, a pessoa está aqui já. Tecnicamente, a pessoa pode estar no Brasil, né, em outro país, mas o Canadian Experience é para as pessoas que obtiveram essa experiência de 1 ano de trabalho no Canadá. Então a imigração não parou. A imigração não parou. A gente vê no dia 18 teve chamada, no dia 23 teve chamada também. Então se você digitar Express Entry Rounds, você vai achar no Google o link oficial com as chamadas. Então vamos falar agora o que a imigração quer ver no seu perfil. Você já foi em algum encontro, assim, quando você era jovem? O que a menina quer ver em você? Ou o que o garoto quer ver em você? Sim. O que ele quer ver? Atitude? Pode ser. Romantismo? Cavalheirismo. Né? Então eu pergunto agora para você, o que a imigração quer ver no seu perfil? Sim. Então vamos falar sobre isso. Porque quando a gente conversa a respeito do Express Entry, entra muito aquele debate técnico de que não, o Express Entry ele é um sistema, uma plataforma, assim, funciona assim, tem programas, mas a verdade é o seguinte, tudo se resume, vamos trabalhar de uma forma simplificada, tudo se resume é um perfil online que você coloca lá. O sistema vai separar você de acordo com as categorias. Isso daí é um trabalho do sistema fazer isso de acordo com as respostas que você dá na base de dados, entendeu? Então, de forma simples e direta, você colocar o Express Entry, você colocar o seu perfil pessoal, o seu perfil profissional na base de dados do governo. Eu acho que quarentena combina em estudar imigração, né? Eu, se eu estivesse em quarentena no Brasil, eu ficaria estudando imigração. Porque eu acho que tempo não está faltando, né? Sabe qual que é o problema, Caio? Você estudar imigração com criança gritando. Porque a gente achou que na quarentena a gente ia ficar de boa aqui, né? Eu não achei, eu tenho 2 filhas. Eu não achei, não. Mas toda hora ela aparece aqui no estúdio, né? A gente teve que expulsar a Emily do estúdio, né? Claro, de forma educada, né? Sim, Porque a gente precisava gravar e ela já é dona do estúdio durante esse período de quarentena. Ah, sim, ela vem sempre dar uma volta aqui, né? Então, olha só, o que mais salta aos olhos quando você está inserindo o seu perfil no Express Entry? A primeira coisa é uma coisa óbvia que você que está, mesmo quem está começando agora nesse assunto Plano Canadá já sabe, nível de inglês. A imigração quer saber o seu nível de inglês, porque o nível de inglês corresponde a quase 1/3 da pontuação que você precisa tirar hoje para ficar na nota de corte. Sim. Não é impressionante isso? Quase de 1/3 da pontuação total sua, da avaliação do seu perfil, vem do fator... E eu acho que faz todo sentido. Veja bem, se você pegar o nível de inglês, você ganha... solteiro, você ganha 136 pontos, né? Se você é casado, né, com parceiro, 128 pontos, pontuação máxima que você pode obter. Mas 136 pontos é muito ou é pouco? Porque essa que é a pergunta, né? O Express Entry, a pontuação máxima é 1.200, certo? Hoje em dia, a gente está numa nota de corte de aproximadamente 460... vamos colocar 470. 470. É mais ou menos essa faixa de 470, 136 pontos. Até complementando a última chamada. Canadian Experience. Tá por volta de 460. Mas se você pegar as chamadas gerais, a gente está em torno de entre 465 a 470. Só a questão do idioma, 136 pontos.
136 pontos. Você vê a importância do idioma na pontuação que você precisa no seu perfil. Né? Então, assim, é uma pontuação alta. Sim. É importante. A gente pode dizer que praticamente acabou aquela época que você consegue migrar para o Canadá sem ter um nível de inglês ou francês avançado. Porque houve uma época que o governo era mais flexível. A província de Quebec era o próprio, né, anos atrás, até o próprio trabalhador qualificado. Não se exigia nem às vezes o teste. Eu Sim. conheço pessoas que há 15 anos atrás imigraram sem precisar colocar o teste. Lembra que tinha uma pergunta nessa parte de idioma, era assim: se você acredita que você tem um inglês suficiente, basta comprovar. Então, se você, na época, você veio estudar aqui, fazer um college, não sei o que, você adicionava o seu diploma, você adicionava isso, aquilo, e eles eram flexíveis em relação a isso. Isso acabou. Acabou. 15 anos atrás. Né? Hoje em dia, a hora que você for preencher o seu perfil no Presente, você vai ver que você tem que falar o seu nível de inglês e tecnicamente dizer qual é o nível do seu nível de inglês. E para isso você precisa fazer um exame de proficiência na língua aceito pela imigração canadense. Então você que está chegando agora nesse assunto Plano Canadá, a gente acabou de falar do item mais importante que tem o maior peso, que é o idioma, e dentro disso você precisa saber também isso. Você precisa fazer um exame, um teste no Brasil. No caso de inglês tem o IELTS General, não é o acadêmico. General, você faz esse teste. O Brasil inteiro tem teste para o IELTS, é impressionante. Né? Tem. Como popularizou né, nos últimos 10 anos. Né? Sim, E você faz esse teste, você recebe o resultado e baseado nos números, né, as notas suas desse resultado, você sabe exatamente qual é a sua pontuação no Express Entry. Daí, na sequência aqui que a gente tem, você quer passar para experiência de trabalho? Vamos falar de experiência de trabalho. Sabe por quê? A maior parte das pessoas que estão imigrando do Brasil ou imigrando do Express Entry é do trabalhador qualificado. Sim. É o Federal Skill Worker. Então, você que está chegando agora, esse é o programa mais popular. Foi o programa que eu imigrei de trabalhador qualificado. E entre diversos itens, você precisa comprovar sua experiência de trabalho aí no Brasil. Sim. Inclusive, ontem na área VIP, uma pessoa estava perguntando isso. Né? Sim, como eu comprovo a minha experiência? E eu estava explicando para ela como eu comprovei minha experiência para imigrar através do trabalhor qualificado. Né? Pessoas que trabalham como autônomos, assim, mais dificuldade, né? Ou a pessoa tem uma empresa no Brasil, a pessoa tem, né, como é que eu vou... Porque se você é empregado, é fácil, uma carta da empresa, você pega carteira de trabalho, você pega um monte de coisa. Agora, se você tem uma empresa ou trabalha como autônomo, às vezes as pessoas, né, têm essa dificuldade. Eu lembro que a gente até comentou, onde que a gente comentou isso recentemente? Foi na live? Na live. Foi na live que a gente fez, né? Que você adicionou todos os artigos que você escreveu na época também. Não foram todos, mas foram mais de 100 artigos. 100 artigos. Pessoal, você imagina o seguinte, eu mandando uma caixa para imigração pesada, acho que os caras abriram, ficaram com medo de abrir, né? Era o meu portfólio com mais de 100 artigos que eu escrevi. Na época. Não foi só o portfólio. Eu coloquei carta do chefe, carta do meu editor, carta do meu chefe da outra empresa, carta do diretor da outra empresa. Foram 4 cartas que eu mandei. E além disso, deixa eu lembrar, declaração de imposto de renda, extrato bancário, registro profissional. Não sei se você lembra, Caio, eu era jornalista regulamentado. Você era jornalista regulamentado. Quero até mandar um abraço pro Flávio, que ele tira sarro de mim, que ele fala, você é jornaleiro. Eu sou jornalista regulamentado. Eu posso falar sobre imigração. E você tem inclusive a carteira internacional de jornalista. Tenho carteira internacional de jornalista, eu posso atuar aqui no Canadá, então eu posso falar sobre imigração. Você não pode? Não pode, você pode. Eu te autorizo, Caio. Obrigado. Eu te autorizo. Obrigado. Pessoal, eu tô brincando, que na verdade eu já perdi o meu diploma, nem sei onde tá. Então, assim, a gente está dando um exemplo, né, de como que você comprova a sua experiência de trabalho. Agora vamos falar de Mas só quando a gente fala de experiência de trabalho, você tem que ter pelo menos aí 1 ano de experiência de trabalho. E também o trabalho precisa ser o que eles consideram trabalho integral, né, período integral. Você até comentou que na época você fez estágio no Brasil e eles também contabilizaram. Só que tem que ser proporcional, tem que fazer a conta de acordo, proporcional às horas. E pelo menos 1 ano, daí vai de 2 a 3 anos, né, até 5 anos, depois mais de 6 anos. A pontuação ela é diferente de acordo com a quantidade de anos que você tem. Mas posso contar uma verdade, Caio? Pode. Quando eu fazia estágio, eles me deixavam trabalhando 7 horas. 7 horas. No contrato tava 4. No contrato. Já faz tempo, já faz mais de 20 anos. Agora pode falar, não tem problema. Pronto, falei, né? Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Pronto, falou. Já expirou, né? Não, acabou. Então agora vamos falar de um terceiro item. A gente falou de nível de inglês, falou da experiência
experiência de trabalho, se você for imigrar através da categoria de trabalhador qualificado. Agora vamos falar do nível educacional. Isso é muito importante. Que aí tem um peso de 150 pontos, se você 150. 150 pontos e 140 para casal. Então vamos somar aqui. Em inglês são 136 pontos solteiro. Sim. Aí tem o nível educacional. 136 para idioma. Aí você tem o nível educacional, que é uma nota máxima. Eu tô pegando solteiro, né? Só pra gente não ficar nesse bate-bola. Senão vai ser uma matriz aqui. Eu lembro de matriz no colegial. Eu lembro, eu fiz essa matéria, cara. Idioma, 136. Depois você tem 150 do nível educacional. 150. Só aqui você já tem 286 pontos possíveis. Que você pode. 286. Aí você joga um outro fator extremamente importante no Express, que é a idade. A idade, pontuação máxima, 110. Então você já tem 396, ou seja, quase 400 pontos, sendo que a nota de corte hoje em dia é 470 pontos. Só em 3 fatores você já tem aí a maior parte da por nota. isso que a gente está destacando esses 3 fatores, porque são os 3 fatores com bastante pontuação e você precisa entender que são os 3 fatores determinantes no seu Plano Canadá, né? Então, lógico que aí você vai ter pontos extras se você estudou no Canadá, se o parceiro, se é um casal, se o parceiro tem também idioma, se você trabalhou no Canadá, você pode ganhar pontos extras e também combinação de fatores, mas só para você ver que só esses 3 fatores, a sua idade, nível educacional, experiência profissional, isso daí equivale a praticamente a maior parte do seu... E o ponto é o seguinte, lógico, a idade é a única parte que não dá pra você mudar, não dá pra você ficar mais novo, mas o idioma dá pra você melhorar. Botox não vale. Botox não conta. Você não ganha ponto colocando Botox. Não ajuda. Então, essa questão da idade é a única que você não consegue, mas idioma dá pra você melhorar. Às vezes a gente vê que tem gente no Brasil que tá... às vezes decidiu, sabe que o Plano Canadá, a pessoa às vezes está terminando um mestrado, isso pode ajudar na pontuação depois, entendeu? Agora, é isso, a pontuação, esses 3 fatores, eles são extremamente importantes e determinantes na sua aplicação. Tá achando confuso? Tem muita pontuação? É a sopa da pontuação? É a sopa dos pontos? Na área VIP, a gente tem o guia que chama Central de Imigração, produzido pela nossa consultora de imigração regulamentada do Canadá, por coincidência minha esposa, e lá você tem a descrição de tudo isso que a gente está falando, detalhado, pontuação, comentários delas, dicas dela. Sim. Então não precisa achar que é uma sopinha de pontos, que a gente tem tudo organizado na área VIP e a gente está abrindo inscrições para a VIP nessa segunda-feira. E é normal que que você começou a pesquisar agora no Canadá, esse negócio de pontuação, eu já ouvi falar de outros programas de imigração, tem os programas provinciais, né, que a gente falou na Masterclass, agora essa semana que passou, a gente comentou a respeito também da pontuação, inclusive eu acho que provavelmente a Masterclass já deve ter saído do ar, mas a gente comentou bastante sobre isso. E é normal que se você começou a pesquisar sobre o Canadá, que inicialmente é confuso, vai exigir, aproveita esse tempo, né, de quarentena para você estudar mais, porque num primeiro momento isso pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender de forma rápida, se você se dedicar, e por pouco tempo você consegue entender exatamente qual que é a lógica da imigração, né? Mas eu acho que nesse podcast as pessoas já se atentaram que nível de inglês, o nível educacional tem uma pontuação muito grande, aí você soma a idade, aí experiência de trabalho, se for presente... já dá uma noção geral para a pessoa, né? E é importante também falar que essa não é a única forma que tem. Eu acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando esse podcast, provavelmente elas participaram da nossa Masterclass essa semana. Então você já viu que essa forma que a gente está comentando aqui é apenas uma das, né? Para você migrar para o Canadá. Você pode vir fazer uma faculdade no Canadá. Pode fazer uma faculdade. Começar a trabalhar, porque fazer faculdade te permite requisitar uma autorização para trabalhar. Sim. E aí você pode imigrar através da província onde você está estudando e trabalhando. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente não deu a notícia boa no início desse podcast que a imigração fez chamadas, chamou pessoas, mesmo nesse caos que está acontecendo no mundo hoje em dia, que a imigração mesmo assim chamou as pessoas que tinham uma pontuação alta, que tiveram experiência de trabalho no Canadá. Então essas pessoas foram chamadas. Pessoas que estavam com nomeação provincial também foram chamadas, né? No meio de tudo isso. Então agora vamos falar também de uma coisa um aspecto que a imigração quer saber sobre o seu perfil. Você sabe que a imigração quer saber sobre você, cara? Na verdade, sobre o perfil. Qual é o seu interesse? Qual é o seu interesse, né?
ela quer saber, quando você está preenchendo o perfil no Express Entry, ela quer saber qual é a sua intenção de província, aonde você planeja morar. É interessante essa pergunta, né? E é uma pergunta muito importante. Se você for observar, até do ponto de vista estratégico da imigração, em saber para onde que as pessoas têm interesse. Se o que eles estão fazendo em outras partes da imigração, em termos de programa piloto, sabe? Como que eles podem balancear, entendeu? Porque é simples. Se você está em Ontário e você aplica para Ontário, é óbvio que você tem interesse em Ontário e você está querendo ficar em Ontário, você está morando em Ontário, você vai aplicar para Ontário. Agora, esses dados eles já têm. Agora, e essas pessoas que estão no mundo inteiro, entendeu? Para onde que elas... Qual que é a intenção dela? Para onde que elas querem ir? Então eles têm... É uma informação, assim, super valiosa para eles. Saber como é que eles podem balancear o destino dos imigrantes no Canadá. Ou entendeu? por perfil profissional. Por perfil profissional. E isso dá, ao mesmo tempo, uma autonomia muito grande para as províncias. Porque as províncias têm acesso ao Express Entry. Ao banco de dados. Ao banco de dados. Então a província sabe das pessoas que têm interesse naquela província deles. Entendeu? E que tipo de profissional. Então isso daí é essencial. A imigração chegar e perguntar para você, tá bom, você quer emigrar para o Canadá? Tudo bem. Para onde você quer ir? Né? Exatamente, é uma das perguntas, né, que eles fazem, né? Então até aconteceu, o que aconteceu na área VIP? A gente tem o hall da fama da área VIP com muitos casos de relatos espontâneos de pessoas que migraram recentemente para o Canadá. Sabe o que é interessante? A gente conseguiu pensar alguns casos de pessoas que não tinham a pontuação inicial. Estavam Tava longe, inclusive. 300 e poucos pontos, aquela soma que você fez. E aconteceu... A província de Ontário, no caso foi a província de Ontário. Sim, maior parte dos... Contabilizei pelo menos uns 4 casos. Que a província de Ontário pescou a pessoa na piscina do Express Entry, vamos chamar assim, né? Vamos usar dessa figura de linguagem, né? Pescou a pessoa, deu... E quando a província nomeia a pessoa, escolhe a pessoa, aí a pessoa ganha pontuação extra, né? A pessoa ganha 600 pontos. É o super trunfo da imigração. Já jogou super trunfo? Eu lembro. É o super trunfo, né? Você truca qualquer carta. Né? 600 pontos. A gente já tá falando que a nota de corte é 470, né? Aproximadamente hoje em dia. 600 pontos, você praticamente, matematicamente, você foi campeão matemática, né? E é interessante ver esses relatos que muitas dessas pessoas... Eu estava falando assim, eu não tenho pontuação para emigrar, eu já estou pensando em fazer faculdade. Aí a pessoa se matricula numa faculdade, aí a província de Ontário, no caso, convida a pessoa consegue emigrar do Brasil, que a gente viu isso acontecer recentemente, e aí a pessoa tenta cancelar o estudo. A gente já viu isso acontecer, né? É interessante, né? A gente já viu pessoas que estavam matriculado na escola, numa faculdade, aí a pessoa ela nem cancelou, ela só postergou a data de início, porque a partir do momento que você se torna residente permanente no Canadá, você paga bem mais barato. Então a pessoa paga meia? Paga meia? É até menos do que meia. A pessoa paga mais barato. Então a pessoa mesmo assim, ela finalizou a imigração dela e depois foi estudar pagando muito menos. Interessante, né? Então, já que a gente está falando de escolher a província, escolher a cidade, porque é aquela coisa, Caio, eu não vou morar no Canadá, eu vou morar numa cidade que fica dentro de uma província, correto? Então, já que a gente está falando sobre isso, eu acho que tem um aspecto também muito importante com relação a escolher a cidade, província e morar, que é o aspecto de custo de vida. O pessoal se queixa com toda a razão, poxa, o dólar subiu, mas aqui é dólar canadense. Só fazer um parênteses, aqui no Canadá é dólar canadense. Quanto tá o dólar canadense? Uns 3,50? 3,55. 3,50 por volta disso, né? E aí a pessoa fala, poxa, valorizou esse ano, vamos supor, 10%, 5%. E o que a gente sempre diz, até para os nossos clientes, você consegue compensar essa desvalorização escolhendo uma cidade mais barata. Sim. Antes da gente entrar mais em detalhe a respeito dessa questão de como você economizar dinheiro no Plano Canadá, né, escolhendo a província, e tem também só fazer um parênteses. Isso a gente comentou na Masterclass essa semana. Quando você está decidindo, quando você está traçando a sua estratégia de imigração, quando você escolhe uma cidade, você fala assim, eu quero imigrar, eu quero ir para Toronto. Vamos supor, vou fazer faculdade. Então você vai estar escolhendo Toronto e você vai estar automaticamente escolhendo os programas provinciais daquela província, que no futuro você pode vir a aplicar. Se tiver uma oferta de trabalho, uma experiência acadêmica, experiência profissional. Sim, então quando você escolhe a cidade, você está escolhendo os programas de imigração daquela província, entendeu?
Então, por isso que é importante você entender, você ter uma ideia geral de imigração, que foi isso que a gente fez na Masterclass, você ter uma ideia geral de imigração no Canadá, porque se você observa que o Canadá ele tá flexibilizando a imigração por determinadas regiões no interior do Canadá ou no Atlântico, se você escolher uma dessas cidades, você mais tarde, no futuro, você vai estar utilizando os programas de imigração mais flexíveis que o governo está oferecendo nessas regiões. Né? Então a escolha da cidade ela é uma escolha estratégica porque você vai estar escolhendo também os futuros. Se você está vindo para o Canadá como um trabalhador temporário ou um estudante, você vai estar escolhendo no futuro os seus programas que vai estar disponível para você. Eu acho que ficou bem explicado o que você falou, Caio, e eu acho o seguinte, conclusão, é extremamente importante você conhecer as cidades, conhecer as províncias e ter isso desde o início. Você que ainda está no Brasil, ter essa pesquisa, ter esse conhecimento para tomar uma decisão. Por isso que o segundo semestre do ano passado a gente passou os meses explicando cada região do Canadá. Mas não é importante, os irmãos Presley vão falando sobre províncias no Canadá. É porque a pessoa não pesquisou, não entrou no Express Entry, não viu não entende o sistema de imigração do Canadá, né, cara? É extremamente importante você ter esse conhecimento de você saber os programas provinciais de imigração e não ficar só com esse negócio. Não, eu só quero ir para Vancouver. Alguém me disse que eu não devo me importar com isso, não devo me importar com o interior. O interior não tem emprego, não sei o quê. Não. Inclusive a gente vai trazer um post aqui que é recente da área VIP a respeito disso. Falando em área VIP, a gente tem dentro da área VIP, quando você assina a área VIP, você ganha, entre outros, guias e acesso à nossa comunidade privada com mais de 5 mil membros, sendo que centenas deles já estão aqui no Canadá, ou seja, network profissional, network acadêmica, amizades e quem sabe até casamento. Quem sabe? Você acha que vai ser o casamento? Porque tem um filtro. Quando você está pesquisando por membros, tem um filtro. Você pode pesquisar por solteiros. Ah, pode? Pode. Então, vai dar casamento, hein? Você ainda vai ser convidado, Caio, você ainda vai ser convidado a ser padrinho de casamento. Vai ter que dar geladeira de presente e tal. Prepare-se, já guarda um dinheiro aí que daqui a pouco vai sair casamento no app da área VIP. Sim, Porque além de você pesquisar brasileiros, fazer o seu network no Canadá com centenas de clientes nossos aqui no Canadá que estão utilizando o app, você também pode pesquisar no app o quanto cada pessoa está gastando, por exemplo, com moradia, aluguel nas mais variadas cidades do Canadá. Você quer coisa mais importante que você, antes de você vir para o Canadá, você saber ter uma ideia específica, precisa com relação a custo de vida? Porque a gente está aqui, ó, esse aqui é o app da área VIP, a página inicial, inclusive mostra aqui, quando você se cadastra no app, mostra, o dólar tá 3,51, tá aqui em cima. O app da área VIP é on time, ele tem 3,51 informa, né? 3,51 informa. E daí, quando você preenche o seu perfil no aplicativo, ele pergunta que cidade que você tá indo no Canadá. Então, nessa conta que eu tenho aqui, tá que a gente tá indo para Halifax, inclusive, tá 7 graus. Temperatura agora em Halifax tá até um pouquinho mais quente que aqui, viu? Halifax. Mostra também a última chamada do Express Entry. E aqui mostra, no app tá falando assim, a parte de network. 145 membros estão indo para a região de Halifax. Você pode mostrar aqui. E eu coloquei que minha cidade aqui, minha cidade origem no Brasil é São Paulo, né? E tem 216 membros da área VIP próximo aqui, no meu caso, né, próximo de São Paulo. A gente está no Canadá, mas aqui é só uma simulação, né, da conta que eu coloquei. Então, e você tem também a parte de custo de vida. Então, se você for na parte de custo de vida, como eu coloquei que eu estou indo para Halifax, o app ele mostra para mim a parte de custo de vida em Halifax. Espera aí que o Samsung tá fazendo uma atualização aqui, porque estava desligado. E daí ele mostra o custo de vida em Halifax, apartamento de 1 quarto, apartamento de 2 quartos, e por aí vai, o passe mensal de transporte, a média de salário, a gasolina, quanto que está custando, né, eletricidade, tudo. Mas aditivada ou não aditivada? Agora eu peguei você, hein? É gasolina, regular. Ah, regular, é normal. E daí e aqui embaixo tem um botão que você, visualizar relatório completo. Se você clica, ele vai mostrar para você os dados dos assinantes da área VIP, dividido, né, todos, quanto que as pessoas estão pagando, vamos supor, apartamento de 1 quarto na região central, 1.225. A gente tem apartamento de 1 quarto, fora da região central, 1.000. 1.200? Uma casa de 3 quartos, fora do centro, 1.300. Uma casa de 3 quartos, 1.300. 1.300? Aqui você paga $2.000 para alugar um dormitório. Aqui em Vancouver. Você pode acessar até no app e ver isso.
É porque, inclusive, dá para você colocar comparativo. Você fala assim, eu quero comparar, então, Halifax com Vancouver. Então, ele dá para você o comparativo. Então, assim, tem uma... Ixi, eu cliquei de novo no custo de vida. Então, assim, é extremamente importante. Porque ainda mais nesse momento onde o dólar tá tendo essa variação e às vezes a pessoa ela tá com dinheiro muito contado, uma diferença aí que você tem no seu plano Canadá de $1.000 por mês, que é equivalente a mais de 3.500 reais, e você multiplica isso por 12, comparando com, vamos supor, 40 mil reais. Então você tem aí praticamente 40 mil reais de diferença só escolhendo uma outra cidade. Se for apartamento de 2 dormitórios, a diferença vai para 50 mil, 60 mil, dependendo do tamanho do imóvel. Então, é para levar isso, sem dúvida, em consideração. Peraí que eu... E daí, o que mais que eu acho que também uma outra coisa importante é, se você está vindo fazer faculdade aqui, é você ter uma ideia de quais cursos existem, quais faculdades existem, em quais cidades e quanto que custa. Sim. Você que está pesquisando faculdade, não é essa a pergunta-chave que você está fazendo? Eu quero saber o curso que eu quero fazer, aonde tem, quanto custa. Sim. Não é verdade? Não, então, porque essa parte de custo é um fator determinante. O Brasil é um país que, né, infelizmente, você tem a moeda que ela é muito desvalorizada em relação ao dólar, né? E sempre foi um problema para o brasileiro a parte financeira no Plano Canadá. Entendeu? Inclusive trazendo, a gente tem no app tem uma calculadora que você pode calcular quanto que você vai gastar, tá vendo? Em diversos fatores no Plano Canadá. Então se eu colocar aqui que o aluguel, por exemplo, vamos supor que eu estou indo para London, em Ontário, e eu coloco que eu vou gastar aproximadamente aqui 2.500. Eu coloquei aluguel 2.500. Mas se eu clicar nesse ponto de interrogação, ele vai falar assim, o custo médio em London é isso, entendeu? O próprio então ele vai te dar uma app. ideia se você está colocando muito ou pouco. Entendi. Entendeu? Para a parte de alimentação também, alimentação, eu coloquei 500, mas daí ele traz o relatório dos assinantes da área VIP que mostra quanto que cada um está gastando com alimentação, entendeu? Então solteiro, 355, eu coloquei 500, tá vendo? Casal sem filho, 677, então ele dá para você a ideia de quanto que as pessoas estão gastando, entendeu? E você pode até embaixo aqui colocar salário. Então você pode colocar aqui, você vai ganhar um salário... Aqui, você pode colocar qual que é o seu salário, qual que é o salário do cônjuge. Então, ele vai fazer um cálculo e vai falar assim, o seu orçamento está abaixo daquilo que você, entendeu, tem ou tá passando, né? Caio, eu tava falando de faculdade, né? Eu até te interrompi, eu tava falando de faculdade. Eu que te interrompi. Que você tava falando de faculdade, né? Porque eu acho que as pessoas que estão no Brasil, elas querem uma base de preços, de cursos, porque hoje em dia, acho que uma das coisas mais importantes você escolhe o lugar onde morar, e você escolhe um curso que está dentro das suas possibilidades financeiras e que também vai te dar oportunidades profissionais. Sim, não adianta fazer um curso aí, né, que não te dá emprego, porque eu acho que... Eu até estava esses dias conversando com meu filho, eu estava perguntando para ele, o que você quer fazer? Ele veio com umas ideias meio fracas. Mas uma hora ele falou assim, eu quero fazer games. Eu falei, excelente. Isso tem emprego. Ele inclusive já tá... Ele tá mexendo no software. Isso, ontem ele tava mexendo. Eu tive que atualizar o software de... Como que chama o software? Unity. Ele tava brincando com o Unity. E meu filho tem 10 anos de idade, já tá mexendo no software. Eu falei, excelente, essa é uma boa área. Ainda mais agora, 40 anos, tá todo mundo jogando videogame. A venda de jogos agora tá... O meu PlayStation tá super aquecido. Eu vou ter que colocar um radiador no PlayStation. Pede dicas pro Flávio, nosso amigo. Cooler, né? O cooler. Ele coloca cooler no computador dele. Né? Aqui a gente tem no app dados de assinantes da área VIP que estão estudando no Canadá. Então, nesse caso aqui, se eu estou querendo, por exemplo, ir para Halifax, então tem aqui Nova Scotia Community College, um curso de administração, né, de business, $12.000 por ano. Daí você tem outro, Business Diploma, 12.500. Então daí você tem, tem assinantes da área VIP estudando em Halifax, fazendo curso, certificado de culinária. Olha só que interessante. Excelente curso. Aqui no Canadá é um ótimo curso. 11 mil por ano. Aí você tem no Holland College, Medical Support Services. Olha só, assinante da VIP estudando na parte médica, 9.878 por ano. Essa pessoa colocou bem. Acessível, né? Pelo preço médio. E o app ele indica se está abaixo ou acima da média, entendeu? Então ele faz um cálculo geral de todos os dados que a gente tem e se está acima ou abaixo
da média os valores. E você pode mudar de cidade, você pode pegar outra cidade, você pode, vamos supor, ver cursos em Calgary, ver cursos em Vancouver e fazer esse comparativo. E olha que interessante, no ano passado a gente fez um relatório com os clientes da área VIP, 180 pessoas responderam o relatório de faculdade, pessoas que estão fazendo faculdade aqui no Canadá, e dessas 180, 111 fizeram a matrícula na faculdade por conta própria. Sim. Porque principalmente essas faculdades no interior do Canadá, elas não têm representação de agência. Sim, o Atlântico Do Atlântico, tem bastante, né? E a gente teve diversas pessoas que falaram assim, não, a faculdade aceitava a matrícula direto, eu fiz direto com eles. E até um serviço que a gente estava pensando, né, pro futuro de adicionar no app da pessoa poder contactar. A gente está trabalhando já nisso. Tá trabalhando, né? Sim. Interessante, hein, cara? E até eu queria trazer um post aqui, eu compartilhei isso na live que a gente teve essa semana, inclusive a gente fez uma live essa semana que passou de 3 mil views, a live que a gente fez, foi muito legal. Thank you very much. Merci beaucoup, obrigado, muitas graças. Mais de 400 pessoas ao vivo com a gente, foi muito legal. E daí eu até compartilhei esse post, um post da VIP do dia 18 de março, uma pessoa perguntando de Dartmouth, que é uma cidade que fica... praticamente em Halifax, né? Você atravessa se você olha Halifax, tem uma ponte, você atravessa a ponte, do outro lado é essa cidade, a cidade vizinha. No Brasil seria como se fosse um bairro, entendeu? De Halifax, praticamente. E uma pessoa perguntando quais são as suas impressões a respeito de estudo e trabalho lá. Como a gente a gente tem assinantes da área VIP lá, teve uns comentários aqui interessantes. Olha só. Deixa eu ver, o Marcelo, eu apaguei aqui o sobrenome dele. Eu moro em Halifax desde 2017. Comecei com college de TI. Sempre tive empregos durante o estudo. Para quem fala que a região de Halifax não é boa para a área de TI, tá aqui, ó. Sempre tive empregos durante o estudo. Tive algumas propostas quando estava no final do curso e consegui um emprego antes mesmo de finalizar o college. Fora alguns contatos agora por ligações e LinkedIn oferecendo oportunidades. Olha só, post recente agora, uns dias atrás. Tenho alguns anos de experiência de TI, isso ajuda um pouco. Halifax é uma cidade boa de se morar, não posso reclamar de nada. Daí teve uma outra assinante da Evelyn, uma outra assinante da área VIP, que ela comentou essa questão de custo de vida, aluguel. Olha só que legal. Ela foi estudar em Dartmouth, nessa cidade, no campus de Arkley. Ela mora a 3 km do campus, ela mora num apartamento mobiliado já. Então, o apartamento já é mobiliado, tem todos os utensílios. Eu já morei no apartamento aqui. É uma mão na roda quando você consegue um lugar desse, entendeu? Só que aqui em Vancouver ou Toronto é muito caro você alugar um apartamento que você chega, já tá tudo mobiliado. O primeiro lugar que eu morei com você era mobiliado. Incluía até talheres. Tudo. Então ela mostra. Mas a gente teve que comprar o videogame, não incluía. No videogame não incluía. PS2, na época era PS2. Era 2 ou 3? 2. O 2. Nossa, é verdade. Daí ela colocou, mora num apartamento mobiliado com todos os utensílios que aceita contrato mês a mês. Ou seja, você ainda paga, é como se fosse um hotel. Entendeu? Paga todo mês. Praticamente como se fosse um hotel. Ela paga $1.290, incluindo aquecimento, energia, internet e TV. $1.300, um apartamento já mobiliado com tudo isso. Aqui em Vancouver é impossível isso. Aqui, por $1.300 você não aluga nenhum apartamento de um quarto sem nada dentro, você não aluga. Por $1.300. Sem porta. Sem janela. Os nossos pais, eles pagam no centro de Vancouver $1.450, isso porque é um contrato já de 10 anos. Porque os novos contratos estão saindo por $1.800 no prédio deles. Daí ela falou assim, se eu fosse, né, eu conseguiria, se eu fosse alugar um apartamento sem nada, eu pagaria aproximadamente aproximadamente $950, mas daí ela teria que pagar energia por extra, mês, tudo, que seria... Daí, só pra finalizar, ela falou assim, raramente eu atravesso para Halifax, porque tem tudo aqui. Ela não comprou carro, porque ela ainda não teve necessidade, tudo, não sei o quê. Daí ela falou, o mercado de trabalho é aquecido, sempre tem vaga aberta. Inglês é um bom diferencial. Você ir até o local e falar com o gerente é obrigatório se você quiser a vaga. Então, outra pessoa não é só ficar mandando currículo pela internet. A pessoa que está lá. E outra, é um lugar menor, é fácil de você ir para os lugares, se locomover, né? Então, a gente gostaria de encerrar esse podcast lembrando que nessa segunda, dia 30 de março, a gente vai abrir inscrições para a VIP. A área VIP inclui garantia de 30 dias. Isso é o quanto a gente confia na qualidade e na eficiência da área VIP. Sim. Você pode, pode assinar a área VIP sem risco nenhum. Se você achar que a área VIP não é para você,
Basta mandar um e-mail pra gente, você não precisa nem se justificar. Não existe proposta mais honesta, mais sincera do que essa que a gente faz pra você. E lembrando que a assinatura é vitalícia. Você tem assinatura, assinou a AraVip, uma vez VIP, sempre VIP, vitalícia e um detalhe, free updates. Free updates. Todas as atualizações da AraVip você vai receber sem nenhum custo adicional. Por exemplo, entrou essa semana esse adicional do guia passo a passo de presente, como que você insere o seu perfil. Não há nenhuma cobrança. A pessoa ela simplesmente recebe uma atualização e ganha o Pessoas conteúdo. que assinaram a AraVip, vamos por 3 anos atrás, a pessoa tem acesso ao app que a gente pôs, tem acesso à central de imigração que também entrou, e essa pessoa sempre teve acesso à AraVip. Né? E quem quiser saber sobre a AraVip, dá uma olhada no meu Instagram, Guilherme Prezia, ou vai no nosso site irmãosprezia.com, que a gente tem centenas de pessoas dizendo: a AraVip foi o melhor investimento que eu fiz no meu Plano Canadá. Exatamente. Depoimento de pessoa por pessoa, espontâneo. Tem centenas. Exatamente. Então é isso. A gente se vê na AraVip na segunda-feira, dia 30 de março. E Caio, vamos almoçar agora? Dá para ir a pé almoçar? Dá para ir a pé. Dá para, porque aqui dá para você ir no drive-thru, né? Sim, você pode sim. Ir no drive-thru, a gente não está em lockdown aqui. Né? Inclusive, a parte de saúde aqui de BC, não tem problema nenhum você sair para andar, só mantém a distância das pessoas. É o que eles estão orientando. Então vamos passar no drive-thru, cara? Vamos. Eu gosto de drive-thru. Eu gosto. O Guilherme é fã de drive-thru. Então é isso. Um abração para todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.